Olá, tudo bem? Feliz por estar com você aqui mais uma semana maravilhosa que o Senhor nos deu, nos concedeu vida, nos concedeu fôlego de vida. E você já agradeceu por isso? Você já agradeceu porque Ele lhe deu forças para você levantar-se, para você fazer as coisas que você tem que fazer, por mais simples que sejam. Se nós não temos esse ânimo, essa força, tudo fica pesado, tudo fica difícil. Então eu louvo a Deus por mais um dia de vida, mais uma semana de vida que nós, na nossa existência, pudemos sentir o amor dele e glorificar o nome dele. Agradeça ao Senhor pelo fôlego de vida que você tem. Pessoas que sofrem de problemas pulmonares, elas valorizam muito o fôlego de vida, a respiração. Elas sabem o quanto é duro, o quanto é difícil, o quanto é triste não conseguir respirar tudo que tem que respirar, não conseguir fazer os pulmões funcionarem normalmente, naturalmente, né? Então, pessoas com problemas pulmonares se cansam mais, não podem, não conseguem fazer tudo que todas as pessoas normais fazem, por exemplo, uma corrida, né? Ou alguma coisa assim, tudo fica mais difícil por conta da dificuldade dessa respiração, de inspirar e de expirar, né? Então, louve a Deus porque você está vivo, louve a Deus porque Ele colocou fôlego de vida em sua vida. Os problemas existem, mas a principal coisa você tem, que é a sua vida, né? E com a sua vida você pode conquistar muitas coisas. Agradeça ao Senhor. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, conselheira e terapeuta familiar, especializada em cura interior e libertação, dando continuidade à série Batalha Espiritual. Nós estamos no episódio 38, já avançamos bastante, né? Estamos indo para o final dessa série. Até final de abril nós terminamos essa série e eu creio que o Senhor tem trazido revelações, realidades sobre a batalha espiritual que lhe serão muito úteis no seu dia a dia, nas suas batalhas pessoais, nas suas batalhas para a sua família ou na sua comunidade. O Senhor está ouvindo as suas orações, é isso que eu tenho a dizer. Talvez você que acessou esse canal hoje está um pouco cansado, um pouco desanimado, mas a palavra que o Senhor está pondo no meu coração agora é: vai dar tudo certo, você vai colher bons frutos, descanse no Senhor, continue fazendo tudo que tiver ao seu alcance, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É assim. Tem outro versículo que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não sei a sua preocupação ou angústia, mas eu quero te dizer que o Senhor livra os justos, aqueles que invocam o nome do Senhor, aqueles que seguem o Senhor. Ele os livra de todas as aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, e não será diferente com você. Olhe, erga os seus olhos para os céus, invoque o Senhor. Você sabe que os cientistas, o pessoal da neurociência e algumas outras áreas, eles descobriram uma conexão que eles não têm como explicar. Nosso cérebro tem uma coisa chamada glândula pineal, e eles descobriram que quando nós olhamos para o céu, essa glândula responde positivamente. Quando você olha para o céu e faz assim com as mãos, né, e você olha assim, essa glândula pineal, ela dá uma resposta positiva. Ela traz esperança, ela acalma você. É como se o nosso cérebro dissesse: você não está sozinho nesse universo.
há um Deus. Deus está acima de você, acima das suas circunstâncias, acima dos seus problemas, acima das suas limitações. E Ele está ouvindo você. Então, quando a gente faz assim, se você olhar 1 minuto para o céu, pode ser o céu do dia e também o céu da noite, que tem o brilho das estrelas, né? Há uma resposta no seu físico, fisiologicamente falando. Os cientistas não sabem dizer por que acontece isso, né? No meu entender, é nosso espírito, a nossa alma se conectando com o Criador. A gente sabe que tem um céu e que lá no céu não tem dor, não tem tristeza, não tem lágrima. E lá no céu está o nosso Deus, aquele que é poderoso para lutar as nossas batalhas e as nossas guerras. Nós vamos orar agora e você vai entregar na mão de Deus essa batalha, essa guerra que você está enfrentando, que eu não sei qual é, mas eu sei que o Espírito Santo está me dando a direção para eu falar assim. Então, alguém que está me ouvindo, tanto agora, nesse segunda-feira à noite é quando entra o vídeo, né, no canal, mas talvez você vai ver em outros dias, ou talvez daqui a alguns anos. Eu quero dizer para você, esta palavra é para você, porque senão você não teria acessado esse canal, né? Então a palavra de hoje é de esperança. Fecha seus olhos, né? Se quiser, põe a mão assim, né? A gente aprendeu. Já um outro cientista já disse também que quando a gente nós nos ajoelhamos para orar, o nosso cérebro, principalmente o lobo frontal, dá uma resposta positiva. Ele se acende, né? O seu raciocínio fica mais rápido, o poder da oração afeta o cérebro mesmo, a mente e o cérebro, fisiologicamente. São os mistérios de Deus, né? Como Deus é bom. E são coisas que os simples fazem sem saberem a profundidade do que estão fazendo. E por isso eles vivem uma vida feliz, uma vida mais leve, fardos leves. O que você está carregando? O que você está carregando há tanto tempo que está pesando em você? E você não sabe onde deixar esse fardo. O Senhor Jesus diz, entrega para mim tudo que está pesando em sua vida e pega o meu fardo que é leve. O fardo do Senhor Jesus é leve. Ele não carrega tranqueira. Ele não carrega dores do passado. Ele não carrega nada. Ele sofreu injustiças, ele só carrega coisa boa, sabe? Ele sofreu injustiças, ele sofreu na cruz. Morte de cruz, morte de dor, de sofrimento. Mas quando ele aparece fisicamente, depois de ressurreto, e Tomé chega perto dele, ele só mostra as mãos dele. Olha aqui os sinais nas minhas mãos, daqueles pregos que fizeram, mas só tem os sinais. O prego não está mais lá. E quando Jesus mostra, ele mostra sem amargura nenhuma. Pois é, eu passei por tudo isso. Pode ser que na sua vida algumas cicatrizes fiquem por conta do que você já passou, mas é apenas um sinal para você se lembrar da bondade de Deus. Deus tirou você daquela situação. É um sinal para testemunhar para Tomés que aparecerem no seu caminho. Olha, eu passei por isso, olha aqui os sinais, mas eu estou viva, eu estou cheia do poder do Espírito Santo. Foi o que Jesus estava mostrando para Tomé. Então não olhe para o seu passado com autocomiseração ou com raiva, com mágoa. Por que eu tive que passar por aquilo? O que aconteceu? Com as pessoas não acontecem, porque comigo foi assim. Eu não tenho explicação para te dar. Eu tenho as minhas próprias estradas pelas quais passei e muitas delas foram muito dolorosas. Mas o Senhor me forjou a pessoa que eu sou hoje, né? Então, o que você passou faz parte da história, da sua história e dos planos de Deus para a sua vida. Não que Ele fez de propósito que você sofresse, mas Ele aproveita as experiências, até as nossas experiências amargas, para
forjar o nosso caráter, para transformar a nossa mente, para sermos cada dia mais parecidos com Jesus, para nos tornarmos vasos para a honra, vasos úteis no reino de Deus, para que Ele possa colocar os tesouros dele dentro desse vaso, para que eu possa também abençoar muitas e muitas outras pessoas. Em tudo dai graças. E se há uma marca do seu passado que ficou em você, olhe para essa marca e glorifique a Deus. Há uma história aqui. O Senhor me livrou e eu saí vitorioso. Amém? Então vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesse vídeo hoje. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Se puder, ajoelhe. Se puder, faça assim, ó, né, Senhor, né? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor separou para meditarmos a tua palavra. Eu te agradeço imensamente por esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, que destinou alguns minutos para meditar o que vamos falar. Visita, Senhor, a mente dessa pessoa, fala no coração profundamente, que haja cura física, cura emocional e cura espiritual na vida dessa pessoa. Peço ao Senhor que o Senhor cuide da minha voz para que não haja falha e que o Senhor cuide dessa gravação para que também não haja falhas, não hajam falhas aqui nos equipamentos, nem na transmissão, nem no recebimento dessa mensagem. Para a glória do Senhor, peço auxílio dos teus anjos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Episódio 38, o título desse episódio é Dois Altares. Lá em Josué 4, 23 a 24 diz assim: Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. O capítulo 4 de Josué é uma continuação do capítulo 3, cujo tema principal é o arrependimento, a travessia para um novo estilo de vida, arrependendo-se de tudo que foi feito no passado, que não condizia com o reino do Senhor. O Jordão é o limite do deserto também. A partir dele, a jornada é rumo à vida abundante, rumo à terra prometida, a Canaã. Jesus resgatou você para ter uma vida de conquistas e vitórias e não para morrer no deserto. Ele resgatou você para que se cumpram todas as promessas que ele tem a seu respeito. E saiba, são boas promessas e são muitas promessas. A travessia do Jordão, o nosso arrependimento verdadeiro, o batismo desse arrependimento, causa um impacto na sua vida e na vida das pessoas com quem você convive. Se você não assistiu o episódio anterior, eu recomendo que você assista primeiro e depois venha para este, tá? Algo importante que aprendemos com esse capítulo é o valor da construção de um altar. Vemos o altar como uma referência do que Deus fez em nossa vida, um altar de adoração, um altar de gratidão. Aponta para experiências indeléveis, inesquecíveis, algo que marcou nossa vida, um testemunho que vai impactar as gerações seguintes. Essa construção desse altar no seu coração, claro, né? Mas às vezes a gente usa também objetos que servem como memoriais de determinado momento, né, do que aconteceu. O altar é a base do sacerdócio. Nós somos sacerdotes de Deus. A nossa vida deve girar em torno do altar de adoração. O altar é também o lugar do sacrifício. Era no altar que se sacrificavam os animais ali, né? Em Romanos 12, Paulo exorta a nos apresentarmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você vai experimentar o melhor de Deus
quando levantar um altar a Ele, apresentando-se como um sacrifício vivo. Agora, é uma coisa para você observar. Sacrificar é diferente de anular-se. Significa priorizar a vontade de Deus e não a sua. Nem sempre as nossas vontades são de acordo com a vontade de Deus. Às vezes você quer uma coisa, mas Deus tem outro plano para você. Viver uma vida de altar e de sacrifício significa dizer sim para a vontade de Deus e não para a minha vontade. Eu não estou aqui falando de vontades pecaminosas, não. Às vezes você tem um projeto de vida, uma coisa que você quer, e no meio da sua trajetória, o Senhor vem e fala, mas eu tenho um outro plano para você. Provavelmente Ele vai respeitar a sua vontade. Mas se você quer experimentar uma vida realmente plena, é melhor seguir a vontade do Pai. E aí a gente diz não para a nossa própria vontade. Às vezes é sacrifício de uma profissão em função de um chamado ministerial, sacrifício de um estilo de vida, né? Significa priorizar a vontade de Deus e não a sua. Significa perder para Deus. E isso é a essência do arrependimento, né? Eu perco para Deus. Eu me arrependo do que eu fiz. Ok, Senhor, o Senhor venceu. É o sacrifício da nossa vontade. O altar foi construído por 12 pedras, aquele altar que você vai ler lá no capítulo, né? Por 12 pedras que foram colocadas pelos 12 líderes de Israel. E aqui fica uma pergunta: quais as 12 áreas de sua vida que precisam curvar-se diante de Deus? O que você precisa abrir mão e submeter-se à vontade de Deus? Foi construído um altar secreto. Nós chamamos esse episódio aqui de 2 altares, porque há um secreto e um público. O altar secreto. Josué 4:9. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje, no meio do Jordão. O Jordão se abriu, o povo passou, ali no meio, no leito do rio, foi construído esse altar de 12 pedras. Depois que o povo passou, as águas voltaram aos seus devidos lugares, e ficou esse altar lá dentro, sem ninguém ver. Há um lugar secreto onde só você e Deus conhecem, para você erguer o altar. No meio da travessia, um altar foi posto, depois ele ficou escondido pelas águas do rio. Tenha como hábito adorar ao Senhor no seu particular. Construa um altar secreto que é só você e Deus. Nas terapias, nos atendimentos terapêuticos que eu faço, às vezes a gente faz algum exercício de visualização, e um deles, às vezes você está muito agitado, você está muito preocupado, e eu peço para a pessoa visualizar um lugar onde ela se sinta bem e se sinta segura. Uma praia, um banco de jardim, uma montanha. E eu peço para que ela visualize-se neste lugar. Se é na praia, sentada na praia, sinta a brisa, ouça os sons, som de vento nas árvores, som de pássaros, som das ondas, enfim, esteja nesse lugar, na sua imaginação, né? E nesse lugar você descansa e chame por Jesus, fale com Ele. Ele está ali também. Então, fale com Ele, faça o seu desabafo ali, adore, converse com Ele. Aquele lugar é um lugar, se você escolhe um cantinho na sua casa, um momento, pode ser em qualquer lugar, até dentro do seu carro, mas é aquele lugar secreto que só você e Deus conhecem o endereço. É onde você se curva diante do Senhor. É onde você fala as dores do seu coração e as alegrias do seu coração também. É onde você fala
sobre os seus projetos, os mais ambiciosos ou absurdos possíveis aos olhos das pessoas, mas diante do seu Pai você tem ousadia e fala. É ali que você derrama o seu coração, fazendo as suas declarações de amor ao Pai. Então, esse altar secreto faz toda a diferença na sua vida pública. Quanto mais ficamos a sós com Deus, mais de Deus nós recebemos, mais parecidos ficamos com Ele. E quando nós vamos até as pessoas ou nos relacionamos com elas, esse brilho que vem da glória de Deus, parece que vem na nossa alma. E as pessoas sentem uma diferença, elas sentem paz, ou elas sentem alegria de estar com você, não exatamente por você, mas por algo que emana de você. Então, esse altar secreto, você não depende de líderes, você não depende de pastor que fala para você orar, para você ler a Bíblia, para você colocar louvores na sua casa. Não depende de ninguém, não é lição de casa que alguém vai te dar. Depende da sua espontaneidade de buscar a presença de Deus. Aquele altar foi construído aos pés dos sacerdotes, aquele altar lá dentro do rio, né? Os sacerdotes pararam no meio do rio, e enquanto as pessoas e foi passando o povo, foi passando, e os sacerdotes lá, o altar foi construído ali, onde estavam os sacerdotes, e o povo foi passando, né? Então foi aos pés dos sacerdotes que carregavam a arca, ou seja, foi construído na presença de Deus. A arca, ela simboliza a presença de Deus. Você constrói um altar de adoração no lugar em que Deus visitou você, onde a presença de Deus parou na sua vida. É o lugar da revelação da presença de Deus. Ouça o Espírito Santo. Ele vai dizer a você qual é a área que você deve sacrificar, entregar a Ele, independente da sua vontade. Entregue sem medo. O Senhor é um Pai amoroso. Ele não é sádico. Ele não quer que você sofra, sabe? Não tenha medo de entregar o seu destino a Deus, as suas vontades a Deus, a sua adoração a Deus. Não tenha medo disto. Você só vai ganhar. Ele não vai te dar uma coisa ruim. Ele não vai fazer algo que vai te fazer sofrer. Claro que as provações vêm, mesmo dentro das bênçãos que nós recebemos, né? Mas é para nosso proveito, para nosso crescimento, para nos tornarmos pessoas maduras. Muitas vezes o sofrimento é que nos leva para o amadurecimento. O altar público. Outro altar foi construído. Este foi visível, todos poderiam ver. Lá em Josué 4, 5 a 7. E lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra sobre os ombros, nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. 12 novamente, né? Elas servirão de sinal para vocês. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Então foi fora do rio, atravessaram o rio numa cidade chamada Gilgal. Josué 4, 20 a 22 está escrito: e em Gilgal Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. A palavra Gilgal tem um significado aproximado de círculo de pedra. Círculo nos remete para a aliança, né? Naquele lugar, o altar do sacrifício foi um símbolo da aliança que o povo de Israel fez com Deus. Esse significado de aliança vai ficar mais claro no próximo episódio, que eu vou falar um pouquinho de o que aconteceu lá em Gilgal. O altar público foi construído com pedras tiradas do leito do rio.
O altar escondido, dentro do rio, junto aos sacerdotes que levavam a arca, foi o lugar onde a presença de Deus parou a sua vida. Onde foi que houve um divisor de águas? É o lugar da revelação da presença de Deus. É aquela área da sua vida em que o Espírito Santo visita e pede que você entregue a Ele. Depois da entrega vem o testemunho. Esse é o altar público. O altar público vem da experiência de arrependimento que você passou. E aí vão começar a olhar para você e ver que há diferenças em você. Coisas que você dizia antes já não diz mais. Coisas que você fazia antes já não faz mais. É a adoração e o sacrifício que servirão de testemunho para as próximas gerações. Verão as marcas do seu arrependimento, testemunho de que você foi marcado pelo sobrenatural de Deus. Tudo o que nós fazemos reflete na nossa vida, mas também na nossa descendência. Tudo. O que você planta, o que você faz, vai nas próximas gerações, vai causar efeito. Tanto coisa boa quanto coisa ruim. Então, plante coisas boas. Seja um adorador de Deus. E as gerações vindouras terão você como referência. E elas serão abençoadas. O altar secreto está ligado com as experiências pelas quais você passa e ninguém vê. Com a adoração que você faz e somente o Pai está ouvindo. É a sua vida secreta com Deus. São experiências profundas com Deus que vão refletir publicamente a sua comunhão com Ele. Para experimentar a libertação, a vitória da guerra espiritual, é necessário passar pelo arrependimento, sacrificar suas vontades que não estão de acordo com a vontade de Deus. Arrependimento é um estilo de vida. Lá no meio do Jordão, o Espírito Santo está com você, na sua travessia, nas suas mudanças, nas suas reflexões. Há uma presença sobrenatural em sua vida. Você vai experimentar a graça de Deus quando permitir que o Espírito Santo o convença do pecado, do juízo e da justiça. A minha oração é que, se você ainda não teve esse encontro com Jesus, esse encontro com o Espírito Santo, que hoje mesmo ele toque a sua vida de uma forma completamente diferente, que só ele sabe como falar com você. Você experimentará a libertação das estruturas e fortalezas mentais, que nós já falamos em outros episódios, que distorcem a sua real identidade. Atravessou o Rio Jordão, reconheceu as coisas ruins que estavam em você e as rejeitou. Então, agora é hora de passar a viver em uma nova realidade. Você já não está mais no deserto em relação àquela área de sua vida. Você está diante das possibilidades, das grandes conquistas da sua alma. E aí você vai construir o altar público, louvar e engrandecer. Você vai ser testemunha viva daquilo que Deus fez e pode fazer na sua vida e na vida de quem o buscar. Em Josué 4:20 diz assim: Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Não esqueça de experiências muito marcantes que aconteceram na sua vida. O dia que você estiver desanimado, você lembre o que Deus fez ali, o que transformou a sua vida. E corra para os braços do Pai. Se você está desanimado, se você está num momento assim que, sabe, nem está com vontade mais de orar ou de ir à igreja, traga na sua memória momentos marcantes da visitação do Senhor na sua vida. E você vai ver o quanto você tem para testemunhar, o quanto você tem para mostrar ao mundo o quanto Deus é bom. Fico por aqui. Agradeço a todos os likes que você der, toda vez que você compartilhar esses vídeos, coloque comentários
isso ajuda como que fala? Deixa o canal mais visível. E aí nas pesquisas eles encontram, conseguem acessar o canal, né? É um jeito aí da informática, da internet. Então é muito importante. Se o que eu falei aqui foi importante para você e você lembrou de alguém, compartilhe com essa pessoa. Compartilhe com todas as pessoas que você julgar interessante, tá bom? Eu fico por aqui. Até a próxima semana. Desejo a você uma semana maravilhosa. Até a próxima semana com Jesus, sempre, e um beijo no coração.